Mas, queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. O pastor Marcos Feliciano, ele falou algo dos cristãos que eu fiquei analisando aqui. Você fala mal do seu irmão? Você fala mal do seu irmão? Porque ele falou algo que é verdade. Às vezes a gente critica as pessoas de outras religiões, mas eles muitas das vezes dão até melhores testemunhos do que nós. É uma triste realidade que o pessoal muitas das vezes dá um melhor testemunho do que nós. Por quê? Ele fala que o pessoal de outra religião não fala mal das pessoas das religiões deles. Você não vê um espírita falando mal de outro espírita. Você não vê um testemunho de Jeová falando mal do testemunho de Jeová. Você não vê um adventista falando mal de um adventista. Você não vê um macumbeiro falando mal de um macumbeiro. Você não vê. Mas o cristão, dá uma olhada aí. Procure um macumbeiro falando mal de um macumbeiro na internet. Procure um espírita falando mal de um espírita. Procure um muçulmano falando mal de um muçulmano. Eu desafio você a encontrar um testemunho de Jeová falando mal de outro testemunho de Jeová. Você não acha. Mas procure um crente falando de outro crente. Procure um pastor falando de outro pastor. Então isso é muito ruim. Nós depomos contra nós mesmos. É a velha história do homem que estava vendendo um cavalo. Conhece? Conhece essa? O homem estava vendendo um cavalo, né, no sítio lá no interior de Minas Gerais. Ele tinha um cavalo, então ele foi para a venda e ele estava lá tomando lá uma bebida. E ele começou a falar, meu cavalo é isso, meu cavalo é... Ele falou tão bem do cavalo dele, o cavalo dele corria, o cavalo dele era forte, que um fazendeiro que estava lá dentro disse assim, eu compro esse cavalo. Mas esse cavalo não está à venda, senhor. Não, mas eu pago, eu tenho dinheiro, mas eu não quero vender, porque meu cavalo é perfeito. Não, eu pago. E o homem começou a falar, fazer oferta. Eu, por esse valor, eu não vendo nem o casco do cavalo. Daqui a pouco chegaram no consenso. E o fazendeiro comprou o cavalo por um alto preço. 2 dias depois, o fazendeiro foi naquela mesma venda, encontrou o homem e entrou gritando, você mentiu para mim. Aquele cavalo é assim, aquele cavalo não corre, aquele cavalo tem uma barrigueira, aquele cavalo... Depois que ele falou 5 coisas, o mineiro falou assim para ele, se o senhor continuar falando assim, ninguém vai querer comprar seu cavalo, viu? Moral da história. Se você não cuidar daquilo que é seu, se você não falar bem daquilo que é a sua esfera, o seu métier de vida, a sua fé, quem vai acreditar em você? Se nós falamos mal da própria igreja. Mas não seria também porque as pessoas esperam algo ruim de alguém, de um meio secular, mas não de quem é cristão, e aí quando vê algo de alguém que é cristão, fica mais decepcionado do que uma pessoa que não é? Mas é nessa hora que, se a pessoa for cristã de verdade, ela vai ler a Bíblia e vai ver que quando isso acontece, a primeira coisa que ela tem que fazer é orar pela pessoa. E que somos falhos, né? A repreensão para aquela pessoa, pessoalmente, é em último grau. Expor a pessoa publicamente é o último dos recursos. Primeiro você ora por ela, depois você chama uma testemunha, vai e fala com ela. Se ela não te ouvir, chama uma testemunha, vai e fala com ela. Então existe um processo, é ensinamento bíblico. E é isso aí, querido. E aí eu pergunto para você, você já viu alguém falar mal do seu irmão de igreja? Ou você já falou mal do seu irmão de igreja? Eu acho que nós precisamos refletir nessa palavra a qual o pastor Marcos Feliciano trouxe para nós. Reflita aí em nome de Jesus, tá bom? Que nós possamos refletir e sermos melhores amanhã do que nós fomos hoje. Amém? Esse é o vídeo de hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.